E as palavras vêm vindo com um direcionamento para te trazer consciência acerca do seu posicionamento. E você tem que dizer assim para você todos os dias. Coloca a mão na sua cabeça. Repita assim comigo, diga, toda mentalidade terá. Diga, sai. Você tem que fazer isso todos os dias. O que essa mentalidade terá? Fazer do seu jeito. Agir do jeito que você pensa, do jeito que você sente, do jeito que você acha. Eu tenho que fazer do jeito que a Bíblia tem me ensinado. É assim que eu devo praticar. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, meu Deus, muito grato. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Meu Pai, nós agradecemos por essas portas abertas, meu Pai, e por estar abaixo dessa cobertura espiritual. Que privilégio é, meu Deus, poder estar aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, com essas portas abertas, meu Deus, podendo, meu Deus, buscar a Tua presença, assim como o Senhor nos ensina e nos orienta nas Escrituras. Eu amo os que me buscam na madrugada, me acharão, me encontrarão. Ó Deus, aqui estamos nós. Senhor, ouça as nossas orações. Meu Deus, receba a nossa oferta com um cheiro suave, agradável. A nossa oferta, Senhor, de tempo. Meu Deus, a nossa oferta, Senhor. Meu Deus, de disposição, de energia, de entrega, de sede, de fome pelo Senhor e pela Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor conduza esse trabalho, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito de cada um de nós aqui, meu Deus, que possamos sair daqui maduros, crescidos, meu Deus, com a mente totalmente aberta, com um espírito totalmente elevado, porque sabemos, meu Deus, que esse dia que o Senhor fez, o Senhor reserva, meu Deus, boas novas para cada um de nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Eu vou ler do 14 ao 30. Eu vou ler na NVI. Quem aqui está literalmente, eu ainda falei isso esses dias e tenho falado, desde quando a bispa trouxe essa direção que o Espírito deu a ela, acerca do mês de novembro. E esse mês ele é profético. E é algo que, literalmente, eu não sei explicar, mas eu sei o que eu tenho visto Deus fazer e o que eu tenho percebido do Espírito, as direções, o quanto Deus tem levado. E é tão interessante que quem assiste todos os programas? Você assiste todos os programas? Hoje ainda, eu comecei a fazer uma analogia dos programas, do mês. Sabe aquele momento que você fica querendo baixa o Sherlock Holmes? Sabe? Porque a bispa vem o Espírito Santo, assim, Deus não erra. Somos nós que muitas vezes não entendemos o mover, não entendemos o que Deus está fazendo e a maneira que Ele está trabalhando. Eu comecei a pegar o programa do dia 1º, do dia 2, eu não assisti, eu assisti todos eles, mas assim, cada um no seu dia, né? Mas eu passei rapidamente, assim, sabe? E vim pegando as palavras. É incrível
incrível, incrível, incrível a ligação com tudo aquilo que Deus vem fazendo, a maneira que Deus vem trabalhando. Porque Deus ele vem trabalhando, refinando para definir. Ele vem trabalhando de uma forma, você vai ver que os programas, ele vem trabalhando na linha de você perdoar, não é? Libera perdão, tira mágoa, vai tirando. Não é uma coisa que você está procurando, não, mas eu preciso daquela bênção, meu Deus, abre aquela porta. Não, não é abre porta não, filho, abre o teu coração. Cuida de dentro de você. Tira toda a sujeira, se limpa. Não, mas a pessoa errou, meu pai errou, minha mãe errou, ok, perdoa ele, dê o benefício da dúvida. Trabalhe em você, se encha do Espírito, não é isso? Seja ousado, seja corajoso. A palavra, os programas, olha o programa de hoje, sem você, quem não assistiu, daqui a pouco você vai assistir, mas saiu agora 00:15. Olha o que ela fala no programa, a direção. E você vai vendo algo que é incrível, é assim, a maneira que o Espírito Santo trabalha. Por isso que é uma coisa que nós devemos estar totalmente atentos. Como foi pregado já algumas vezes aqui nesse altar. Nós temos que aprender, como os filhos de Issacar, a discernir os tempos. E esse é um tempo bom. Sabia? Esse é um tempo bom. Parece que em alguns casos, você faz uma leitura daquilo que você está vivendo, você diz assim, não, esse tempo não é bom. Não é bom esse tempo. Esse tempo não é bom porque tá me forçando, está me causando dores, está me trazendo ali situações ali que talvez naquele momento eu não queria estar vivendo isso agora. Eu não queria estar vivendo isso agora. A bispa usou uma expressão hoje, em uma reunião que ela fez ontem, né? É uma reunião que ela fez com pastores, ela usou a seguinte expressão. Lembra de Sara? Qual foi o melhor momento? Qual foi a melhor bênção na vida de Sara? Você sabe? Hã? Qual foi? Ser estéril. Bispo, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Qual que é a maior bênção na vida de uma pessoa ser estéril? Qual que é a maior bênção na vida de uma pessoa ser estéril? Ser improdutiva, ser infrutífera, não caminhar, não vingar, não nada. Nenhuma margem, nenhuma segurança, uma possibilidade humana, científica, da saúde, alguém, alguma coisa, não. Foi Deus. Foi Deus. Ficou evidenciado, sabido que era Deus que estava trabalhando naquela situação e proporcionou a eles um grande rompimento. E se engana aquelas pessoas que pensam assim, Deus não faz mais milagres como fazia antigamente. Não, na época da lei. É tão interessante que a Bíblia fala no livro de Atos, no tempo da dispensação da graça, que é o tempo que nós vivemos agora. Lembra da Bíblia, que a Bíblia fala de Ananias e Safira? Lembra? Não foi uma palavra? Não foi uma direção? E ele não morreu? Demorou? Foi rápido, não foi? A palavra se cumpriu ou não se cumpriu? O tempo não mudou. É o mesmo. E as pessoas que estão fora de um tempo, você está conseguindo entender? As pessoas estão fora de um tempo, vivendo no tempo que elas querem, no tempo que foi ali, talvez, fantasiado, apresentado, vendido para elas, e muitas compraram. Muitas estão vivendo uma realidade que não é para elas. Quantas pessoas estão fazendo neste exato momento coisas que não deveriam fazer porque ouviram outras pessoas,
ou porque viram outras pessoas fazendo? Quantas pessoas? Você imagina quantas pessoas neste exato momento estão usando droga pela primeira vez? Quantas pessoas nesse primeiro momento? Quantas mulheres ou homens estão hoje, a primeira noite, que estão se entregando à prostituição? Para analisar quantas pessoas pela primeira vez hoje estão fazendo tantas coisas. E entra naquele ponto, o porquê estão fazendo. O porquê estão fazendo. Muitos pela necessidade. Só que a necessidade que me leva a fazer algo, a pagar um preço por algo, a me sacrificar por algo, a me entregar por algo, é o mesmo que Deus está requerendo para trazer para a minha vida, para a vida daquele que nele deposita toda a sua confiança, uma vida honrada, uma vida abençoada. Aí essa é a pergunta que muitos deveriam fazer para si mesmo. Será que eu quero ser abençoado? Bispo, quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser abençoado? Você já viu aqui, quem aqui já comeu caviar? Já comeu caviar? É gostoso? Quem aqui não comeu caviar? Bispo, só uma pessoa levantou a mão, todos os outros não comeram. Mas vamos lá, você já ouviu falar de caviar? Já? Você já ouviu as pessoas falar de caviar? Já? E como que elas falam? Algumas gostam, outras não. Certo? Mas, talvez em algumas pessoas, gerou e despertou uma certa curiosidade. Algum dia eu experimento isso. Um dia eu como isso. Mas olha que coisa interessante. Pouco se vê comercial, propaganda, merchan, falando do mesmo. É ou não é? Pouco se vê. Você já comeu picanha? Todos vocês? Uau! Mas você já viu comercial de carne, picanha? Aquela carne, aquele marmoreio, né? Que aquele bispo, não é hora de falar disso. Não é hora de falar disso. Mas aquilo, olha a minha boca, Jesus Cristo. Senhor, lubrifiquei. Se eu estava em jejum, quebrei o jejum agora. Aquilo é algo que você, só de lembrar, é ou não é? Você já arremete. Com caviar é a mesma coisa? Não, porque você nunca comeu. É ou não é? Quem já comeu tem a mesma sensação, porque gosta. Só que vamos lá, por que a pessoa comeu? Porque alguém falou, experimenta, é bom, é gostoso, você vai gostar. E ela acabou comendo. O gosto, o paladar, é relativo. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, isso é normal. Ah, não, é porque é uma comida muito cara. Eu nem sei o custo que é desse caviar, não sei nem o que é. Eu estou falando o nome aqui porque é uma comida exótica, né? E não é algo comum como carne, frango, como ovo, ou como qualquer outro alimento daquele que é do nosso dia a dia, né? É algo mais exótico, não é algo que tem assim em qualquer lugar. São os lugares certos que prepara, pelo que eu sei, é um preparo específico, se for preparado de qualquer jeito também não faz bem. Então existem N fatores que pode levar uma pessoa a querer e a pessoa também não querer aquilo. Só que aí, olha que contradição é. Quantas pessoas vão fazer coisas
comprar, comer, consumir, tomar, fazer, tomam decisões com base naquilo que falaram para elas. Qual a segurança? Qual que é a segurança? Você já comprou algo que você viu na televisão? Sabe aquele comercial daquele rapazinho lá do Magazine Luiza? Só amanhã. Magazine Luiza, só amanhã. Você já comprou? Ou aquele outro lá da Casas Bahias. Casas Bahias. Lembra? Casas Bahias. Qualquer coisa que você viu. Não, gostei. Tá na promoção. Eu vou comprar. Vou fazer isso. Eu vou lá, eu vou comprar. Será que a pergunta é feita, eu preciso disso? Eu preciso? Eu preciso disso? Eu tenho uma necessidade disso ou não? Porque cada um de nós, repita assim comigo, cada um tem um propósito específico aqui na terra. Você sabe qual é o seu? Quanto mais próximo você está de Deus, mais você entende o propósito que Deus tem com você. Mais. Bispo, mas como eu fico mais próximo de Deus? Meditando naquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para mim? Onde estão os pensamentos de Deus? Onde está? Nas Escrituras. Você vai entendendo que a tua vida tem um propósito. E é a coisa mais linda quando uma pessoa entende e descobre o seu propósito. Ela não depende de imagem. Ela não depende de aprovação. Sabia? Não depende de aprovação. Eu estou fazendo aqui, mas eu não estou dependendo se você está gostando ou não, se você está me aprovando ou não, se você concorda comigo ou não. Não, eu estou seguindo porque eu tenho um propósito. E eu sei o que Deus tem comigo. Eu sei o que Deus tem comigo. E é uma coisa que todos nós temos que entender. Porque quando você não entende isso, você vai na cabeça de qualquer pessoa. Pela cabeça de qualquer pessoa. Na cabeça de qualquer um. Como nós tivemos aqui na igreja uma pessoa uma vez, eu achei assim, uma ousadia da parte da pessoa. Ela foi, mas eu não iria. Porque isso seria uma afronta. Se a pessoa quem fez o desafio, está tudo bem. Ela foi e convidou alguém para ir à igreja. Falou assim, olha, vamos na igreja, tá? Um convite. A pessoa falou assim, eu só vou na igreja se você for na Umbanda comigo. Um dia comigo. Ela falou assim, tá bom, eu vou. Mas primeiro você vai na igreja. A pessoa veio. Só que a pessoa falou assim para mim, nossa, bispo, eu achei que ela ia vir na igreja e nunca mais querer ir na Umbanda. E ela falou assim, pronto. A hora que acabou o culto, ela falou assim, que dia que você vai na Umbanda comigo? Depois do culto. Ela falou, vamos marcar. Achando que a pessoa ia esquecer. A pessoa mandou mensagem para ela na terça, na sexta vai ter lá o trabalho lá. Você vai comigo? Eu passo aí para te pegar. Ela foi. Chegando lá, todo o trabalho acontecendo, e eles falaram assim, está acontecendo alguma coisa diferente aqui. A coisa não vai, não vai, não vai. E perguntaram, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, por que que não vai, por que que não vai? Aconteceu que descobriram, falaram assim, olha, todos os visitantes que não são da casa, que vieram pela primeira vez, eu preciso que se retirem. E aí descobriram que a unção, o Espírito que estava na vida daquela pessoa, não estava permitindo que aquele mal, que aquela entidade ali se manifestasse naquele lugar. E o mal não se manifestou ali. Mas olha que coisa interessante, uma pessoa que sabe quem é e sabe o que é em Deus, ela não tem medo, ela não se curva,
ela não se rende, ela não se prostra, ela não fica ali conjecturando, alimentando pensamentos miseráveis, porque ela tem um alinhamento com Deus. E isso é uma construção, repita assim comigo, diária. É uma construção diária. Diária. Nós iniciamos o mês de novembro, e é interessante, hoje, agora há pouco ainda fui, acho que eram umas 11 horas, quase 5 para as 11, um casal fui ungir um casal, abençoar a vida deles por um propósito que eles estão. Eu achei muito bacana que o mês de outubro era um mês que Deus estava derramando algo sobre a vida das pessoas. E se você lembrar, foi o mês que nós declaramos o dobro, nós declaramos uma porção dobrada, e é impressionante como Deus ele é bom. Quantos testemunhos de pessoas que dobraram as vendas. Bispo, depende de comissão, dobrou a comissão do mês. Pessoas que receberam aumento de salário, pessoas que receberam causas na justiça, pessoas que tinham situações que estavam travadas e que foram definidas, que dia? No último dia. No último dia do mês. Nas últimas horas. E ainda o bispo Fernando fez a queima, lembra disso? Lembra? O bispo Fernando fez a queima, definindo, encerrando aquele ciclo. E quantos testemunhos. Só que olha como Deus é bom, nós finalizamos um mês de um jeito e Deus fala assim, agora não acabou ainda não, calma, calma que o melhor ainda está por vir. E a bispa veio no domingo, e veio com a palavra dizendo que esse mês seria um mês de definições, um mês de grandes respostas, e um mês que Deus iria agir de forma poderosa na igreja, sobre a vida do povo, sobre a vida daqueles que creem. Você crê? E as palavras vêm vindo com um direcionamento para te trazer consciência acerca do seu posicionamento. E você tem que dizer assim para você todos os dias. Coloca a mão na sua cabeça. Repita assim comigo, diga, toda mentalidade terá, diga, sai. Você tem que fazer isso todos os dias. O que essa mentalidade terá? Fazer do seu jeito. Agir do jeito que você pensa, do jeito que você sente, do jeito que você acha. Eu tenho que fazer do jeito que a Bíblia tem me ensinado. É assim que eu devo praticar. Porque quantas vezes você fez da sua cabeça e não deu certo? E você falou, não, mas estava tudo certo aqui, não é assim? Estava tudo certo aqui, estava tudo esquematizado. Tudo alinhado. Que alinhamento é esse que não deu certo? Que alinhamento é esse que não deu certo? Mas é uma coisa tão interessante que com Deus você está assim, ó. Nossa, parecia que ia dar tudo errado. E deu certo. A matemática de Deus não é igual à sua. Não é igual à nossa. A maneira que Deus trabalha é totalmente diferente do que a nossa. Por isso que nós sempre orientamos. Você tem que buscar a direção de Deus para tudo. Tudo. É incrível, incrível, incrível. A bispa, em tudo. É algo que, isso é orientado. Você vai sair, ora. Você vai fazer algo, ora. Você está no caminho, não tem nada ali, vai orando, vai consagrando a sua vida. Vai pedindo a Deus, envolva a tua mente. Deus está em tudo. Deus está em tudo. E é aquele momento que você tem a sensibilidade para ouvir e discernir o que o Espírito tem para você naquele momento. O discernimento. O discernimento. Não, Senhor, eu não tenho. Senhor, o Senhor tem isso comigo? O Senhor tem isso comigo? O Senhor tem aquilo comigo? O Senhor tem esse propósito comigo?
É impressionante, agora há pouco eu fiz uma reunião, ainda falei isso agora há pouco com alguém. Eu fiz uma reunião agora de obreiros, eu estava com o meu relógio, eu gostava tanto daquele reloginho. E eu estava dando um exemplo, alguém falou assim, não, eu quero. Eu falei assim, tó. Acabou a reunião. Acabou a reunião. Eu ganhei outro relógio. E é assim, algo que eu falei assim, eu nem sabia. E a pessoa estava me ligando, falou, não, estou atrás de você. Nossa, eu estou te ligando, onde você está? Eu falei assim, eu estou ocupado, eu estava numa reunião. Não, eu tenho um presente para você. Eu falei, é? É rápido. Você está conseguindo entender? Deus, ele é rápido. E eu ainda falei com a Ana Paula, eu falei assim, olha, eu falei assim, sabe que você não deu tempo nem de você pensar? E não é um relógio, você fala assim, é Ultra Mega Buzz Advance. Não. Não. Mas foi algo tão espontâneo, foi algo tão natural. Não deu meia hora. Não deu meia hora. Deus está fazendo. Você está conseguindo entender? Parece algo pequeno, mas não é algo pequeno. Não é algo pequeno. A bispa fala isso, não é coincidência. Tudo tem um propósito. Deus trabalha de uma forma, e eu aprendi isso com a bispa. Eu aprendi isso com a bispa. Teve uma vez, lá, há muitos anos atrás, eu ganhei da bispa acho que foi uma calça, uma calça e uma cinta, e acho que algumas gravatas que ela pediu na época para alguém comprar e me presentear. Ela pediu para comprar, para mim. E eu recebi ainda, quem me entregou na época foi o bispo Anderson. E o bispo Anderson falou assim, olha, a bispa pediu para te entregar isso aqui, eu sei a tua medida, eu sei a tua calça, tal, pediu para te entregar isso aqui e pediu para te falar algo, para te ensinar algo. Quando você receber um presente, não fecha o portal. Pega algo que você tem, mas que não seja algo que está jogado, que você não está usando, algo velho. Pega isso e abençoa alguém. Abençoa alguém. Vai lá, faz por alguém, abençoa, mas seja generoso com alguém. E ele teve toda aquela paciência para me explicar, porque isso abre portas, porque é um portal, é bênção para a sua vida. Desde então, graças ao bom Deus, eu vivo assim. Então, independente o que seja, se eu recebo um presente, se aquele presente é uma roupa, um calçado, alguma coisa, eu assim, Senhor, me mostra. Eu falo desse jeito. Senhor, me mostra quem que é que o Senhor quer que eu abençoe, eu não quero fechar esse portal. Eu não quero, meu Deus, eu não quero, Senhor, me ajuda, me mostra. Me ajuda, me mostra. E Deus sempre coloca alguém ali, sabe? É algo assim, cirúrgico. E eu fico encantado com isso. Encantado. Isso é nós entendermos e termos o discernimento do que Deus está falando, do que Ele está fazendo. E isso pode ser algo simples, um gesto de gentileza, um favor que você faz para alguém, alguma coisa que você supre alguém, e tantas outras coisas. E eu lembro que aqui perto da igreja, tem uma feira aqui. E recente, não, faz acho que um ano passado, ano retrasado, tinha uma senhorinha com muita dificuldade para atravessar a rua. Eu vi que ela estava de longe, olhando, e eu falei assim, essa mulher quer atravessar a rua e não tem ninguém para ajudar ela, e eu estava vindo, né? E eu cheguei, quando eu percebi, eu falei assim, não cheguei de lado, porque uma senhora talvez assusta, fica ali, eu estava na calçada, eu fiz questão de vir de frente e falei assim, senhora quer ajuda para atravessar a rua?
Ô, mocinho, estou aqui faz um tempo, eu não consigo passar, e eu fico preocupada porque eu ando meio que devagar, e um carro vem muito rápido. Eu falei, não, dá aqui a mão, ajuda a senhora. Ê, mocinho, eu lembro que ela bateu a mão assim, ó, bem velhinha, bem velhinha. Passei ela do outro lado. Aí eu falei, a senhora mora onde? Eu falei, eu moro ali. Eu falei, não, eu vou com a senhora até ali na porta. Ela foi, e ali, aí o porteiro do prédio aqui, que é esses prédios que tem aqui atrás da igreja, falou, oh, dona fulana, tal, recebeu. Eu falei, então, eu voltei, segui, vim embora, tal. Tudo bem. Minha mãe me liga e falou, filho, olha, aconteceu um acidente, quase que a mamãe não sei do que. Aí um moço tão generoso me ajudou e fez isso. Eu falei, olha, Deus está... Você está conseguindo entender? É algo assim... Quando minha mãe me ligou, eu cheguei na igreja, acho que deu meia hora depois, 40 minutos depois, filha, aconteceu um acidente, a mãe caiu e isso, aquilo, aí um moço veio, parou de moto, interrompeu o trânsito para a mamãe, para ninguém passar, porque tinha alguém ali, ajudou a mãe, levantou, sentou a mãe no ponto, a mãe machucou o joelho, ele falou, senhora, a senhora quer ir embora, pagou o Uber para mim, nem sei quem é esse moço. Mas, filho, eu não esqueço do moço, foi tão generoso, foi tão bonzinho, foi tão abençoado. Olha, eu estou orando até por ele. É uma coisa que você tem que estar atento. E isso eu falo de uma coisa pequena, mas abro o leque para várias coisas. A bispa nos ensina o tempo todo a orar pelas pessoas, a interceder pelas pessoas. Não é só você dar algo, fazer algo, porque isso é fácil. Porque você se sente feliz quando você dá algo para alguém, você faz algo por alguém. É algo gratificante. Ore por pessoas. Esteja atento, sensível à voz do Espírito Santo. Aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mostrando. A maneira que Deus está conduzindo a sua vida, está te mostrando coisas e talvez você não está vendo. E às vezes as pessoas estão assim, meu Deus, cadê a minha bênção? Cadê a minha bênção? Ai, meu Deus, a minha bênção está longe. E aí e o Senhor está assim, ó, aqui, ó. Não, mas cadê a minha bênção? E o Senhor está aqui, ó, cadê a minha bênção? Cadê? Cadê? Meu Deus, e Deus está aqui, ó, aqui. Está aqui sua bênção. Olha o mover que está acontecendo. Tem pessoas que estão preocupadas com aquilo que não aconteceu. Tem pessoas que estão preocupadas com o ano de 2026. Eu estou preocupado, atento, focado com o dia que se chama hoje, com o agora. É essa sensibilidade que nós temos que ter. O Espírito está falando, Deus está falando com você. Ele está mostrando para você o tempo todo. É agora. É o agora. É o agora. Não, mas você não sabe, porque olha, segunda-feira eu tenho um compromisso. Agora. O que eu tenho agora? O que eu tenho hoje? Eu vou fazer o agora. Eu vou orar, eu vou buscar. Vou ter paz, Senhor me ajuda. Senhor, eu sei que, olha, Senhor está querendo aqui em mim dar aquela aflição, aquela perturbação. Senhor, estou aflito. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor, me mostra. Eu não posso ficar assim. Senhor, me ajuda eu entender esse tempo. Porque quando a gente olha e consegue fazer uma analogia da sua própria vida, analisando todos os pontos difíceis que você está vivendo, você tem duas maneiras de ver isso. Uma, os melhores momentos da minha vida foram esses. Você vai dizer, não, claro que não. O melhor momento da minha vida foi quando eu fui para Disney. Que isso, quando eu fui lá qual que é o nome daquela praia lá? Aquela praia famosíssima lá? Não. Porto de Galinhas ainda é pequenininho. Eu esqueci o nome da praia. Uma praia famosíssima aí, que é R$70 mil uma hospedagem. Nossa, meu sonho é o meu melhor... Nossa, aquele foi o melhor dia da minha vida.
Melhor dia da minha vida. A pessoa chega assim na igreja. Chega assim. Não, eu vou prosperar, vou arrebentar, não, eu vou crescer, não, vou para cima. É que nem aquela historinha, a bispa já contou essa historinha aqui. Teve uma moça, é uma história, tá? Uma analogia, só para você entender. Essa moça trouxe um rapaz para a igreja. E esse rapaz, namora comigo. Você é bonita, eu sou bonito. Ó, dá um casal perfeito. Namora comigo. E ela, muito esperta, falou assim, olha, só namoro com você se você começar a frequentar a igreja. O que ele fez? Começou a frequentar a igreja. Ó, bonitinho, até mudou a roupa, vinha de gravata e tudo. E ele, e aí, agora estou indo na igreja, né? Ela falou assim, só quando você se batizar. É mesmo? Aí ele se batizou. Deu um tempo depois, ele falou assim, e aí, eu me batizei, e agora? Ela, se você for batizado no Espírito Santo, a gente namora. E ela toda esperançosa que aquele homem chegasse. Aquele homem foi batizado no Espírito Santo. Depois nunca mais falou com ela. Ela falou assim, e aí? Como que você está? Falou, eu fui batizado no Espírito Santo, fui selado, encontrei o propósito da minha vida. Nossa, que bom, você não vai me pedir em namoro? Eu falei, não, agora eu estou enxergando. Você está conseguindo entender? Agora eu estou vendo as coisas. Agora eu vou esperar a vontade do meu Pai, eu vou esperar a vontade de Deus, eu vou ver o que Deus tem para mim, eu vou buscar para ver se esse é o propósito da minha vida, para ver se Deus tem isso comigo, e se for de Deus, ele diz para ela, fique em paz, vai dar certo. Quando a pessoa chega na igreja, ela chega num desespero, num pânico, num afoito. Ele está desesperado. Ela está desesperada, quer resolver os problemas dela. E ela vem, e ela até é abençoada. Só que chega um ponto que Deus falou assim, pronto, acabou. Agora vamos começar o tratamento? Aquilo foi degustação. Você sabe que eu posso fazer, não sabe? Não é assim? O Senhor fala, agora você sabe, eu posso fazer. Tudo isso. E olha que isso só é a borda. Vamos iniciar o tratamento? E o Senhor fala assim, vamos lá, eu vou te fazer duas perguntas. Com dor ou sem dor? Tem um tratamento com dor e tem um tratamento sem dor. Só que a pessoa fala que ela quer o tratamento sem dor, mas as suas atitudes iam para o tratamento com o quê? Com dor. Com dor é a desobediência. Que você está na linha, e quando você dá uma entortada, o Senhor fala, opa, mudança de circunstância. Vamos apertar aqui, opa, Senhor, está doendo, está doendo, está doendo. Isso, está doendo? Isso, então agora olha para lá. Isso, olha, olhou, isso, agora aqui, ó. Anda aqui, que aqui não dói. Mas parece que ele não consegue. Não é? Ele faz assim, ó. Por que você pisou torto? Vai doer. Vai doer. A pessoa sai. Só que olha que coisa interessante. Existem várias maneiras de você aprender coisas. A bispa fala isso. A maneira de você aprender com os seus próprios erros, a maneira de você aprender com os erros dos outros, ou a maneira de você olhar os dois erros e falar, você está brincando, nem esse nem aquele, eu vou andar aqui. Esse é o sábio. Nem com o erro dos outros e nem com os próprios erros. Eu vou evitar os dois e eu vou andar aqui, ó, dessa forma, dessa maneira, obedecendo a palavra. Quem tem filho? Hã? Você tem mais de um filho? Quem tem 2 filhos? Não é assim? Quem tem 2 filhos sabe o que eu estou falando. Quem tem um não adianta. Nossa, ele é um bonzinho. Não é? É bonzinho, você só tem um. Coloca 2, fala, fulano, faz. O outro faz. Por que eu tenho que fazer? Não é? Por que eu tenho que fazer?
Ah, mas o fulano não fez. Criatura de Jesus, eu não estou perguntando da sua irmã, eu estou falando para você fazer. Não, mas ela não faz. Por que ela não fez? Por que ela não pode? Meu Deus do céu, aí você fala, criatura, independente da vida da outra pessoa, se ela pular no poço, não é essas histórias que você fala? Você vai pular também? Mas Jesus, faça a sua parte. Você tem que entender tudo isso. E isso é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complicado. É tão complicado. Ouça o que o Senhor está dizendo. A Bíblia diz aqui, ó, em Mateus 25, que é a palavra que eu quero ler. Ó, Mateus 25, 14. Também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, repita assim comigo, saiu. O que ele fez? O que ele fez? Quando? Imediatamente aplicou-os e o ganhou mais 5 talentos. Olha que coisa incrível isso. Imediatamente. Esse é um ponto de partida para mim e para você. Porque todos nós temos uma palavra. Temos ou não temos? O que você tem feito com ela? Você não está dormindo, não, você está acordado. O que você tem feito com essa palavra? Por que tem demorado? Não, é porque, assim, tem todo um processo, né, bispo? Deus tem as suas maneiras de trabalhar, tem as suas maneiras de agir, e Deus faz, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você acha que Deus quer fazer assim? Hã? Ele quer fazer rápido na sua vida. Ele quer te entregar. Mas Ele quer que você tenha maturidade para tudo isso. Deus não erra. Deus não falha. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não falha. Ele não se esqueceu de você, não acabou com você. Essa palavra veio, essa direção veio para novembro, porque para nós, esse é o último mês do ano. Porque dezembro é o mês que nós trabalhamos e fazemos aquilo que nós somos orientados. De que maneira você quer iniciar o ano de 2026? Você tem que estar fazendo em 2025 para você iniciar 2026 em espírito. Totalmente. Esse é o mês. Esse é o seu Shabá. O mês de definições, de respostas. O mês onde Deus vai fazer. E você não tem que ficar preso nos meses que já se passaram. Olha para agora. Bispo, eu não fiz, então faça agora. Eu não entreguei, entrega agora. Eu não entrego agora. Por que ficar prendendo o seu coração, a sua vida, sendo que Deus quer fazer por você agora? Hã? Quando você quer presentear alguém, quando você presenteia alguém, você quer presentear alguém, você quer muito fazer por aquela pessoa. E aí você tem que esperar aquela data. Você consegue esperar? Você não fica assim, nossa, né? Ah, não, tô aqui logo, vai, ixi, ó, não vou conseguir esperar até lá. Você vai e faz. E aquilo
Uau! Você acha que Deus quer ficar, espera, novembro inteiro, vamos lá. Não, dezembro. Dezembro, dia 31, às 23h59 e 57 segundos. Eu vou abençoar ele. Senhor, até lá vai dar um treco no meu coração. Senhor, eu preciso de resposta. Preciso de definições. Deus, Ele quer fazer. A vida de um cristão, ela é de glória em glória. De vitórias em vitórias. Existem lutas. Isso não tenha dúvidas disso. Só que ela é de vitória em vitória. De glória em glória. E para isso eu tenho que continuar fazendo o que Deus tem me dirigido. Quando você vê essa passagem, tem o outro servo que recebeu 2 talentos, um que recebeu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Os 3 receberam com a sua capacidade praticamente a mesma coisa. Mas o que recebeu 5 talentos, ele dobrou. Foi ou não foi? Se você ler nas escrituras, você vai ver o que recebeu 2 fez o quê? Dobrou também. O que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. Se ele tivesse dobrado, de acordo com a capacidade de cada um, o resultado não seria o mesmo para todos eles? Você dobrou o seu, é 1, mas você dobrou. O outro 2, você dobrou. É 2, mas você dobrou. O outro de 5, dobrou. O de 5 recebeu o quê? Mais. O de 2, que recebera 4, recebeu mais. O de 1 que enterrou, foi tido como servo negligente. Negligente. Quem é o negligente? Repete assim comigo. Sabe o que tem que fazer, ele faz? Não, não faz. Ele sempre vive a dor do arrependimento. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter parado de beber refrigerante, eu deveria ter parado de fazer isso, eu deveria ter parado de fazer aquilo, eu deveria ter ido para a academia, eu deveria ter ido feito aquilo, eu deveria ter acordado para orar, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter lido a Bíblia. Meu Deus do céu, olha que peso que é a vida de uma pessoa. Olha que peso. Mas como é gostoso, como que é suave, porque o Senhor diz que o jugo dele é leve e suave. Seu fardo é leve e suave. E por que está tão pesado para alguns? Por que é tão pesado? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado? Será que as coisas têm fechado? Faz sentido? Será que você tem ouvido o Espírito Santo? Dado ouvidos a Deus? Hoje, quando você veio para a igreja, você pegou uma blusinha, não pegou? Por que você pegou? Mas como que você teve essa revelação do frio? Você estava na sua casa, você vê assim, ó. Vai fazer frio. E vai vindo aqui, ó. O meu dedinho está me dizendo. Foi isso? Não, certamente você olhou no teu celular, ó, hoje vai esfriar. Não é? Você nem saiu de casa, ó. Vai esfriar, a temperatura vai abaixar, melhor sair com casaco, senão eu vou passar puro na rua. Foi ou não foi? Alguém te falou alguma coisa, não foi? Por que você fez? Porque você acreditou. Não é? Não é uma crença? Você acreditou que ia fazer frio? Você falou, você está maluco. Vou ficar com frio na rua? Vou pôr um agasalhozinho. E tá tudo certo. Tá aí, ó, tá de cachecol, vou pôr o meu cachecol. Não é? As mulheres já preparam o cachecol, põem aquilo, falam, já vou pôr até aquela bota que não sei do que, já vou tudo no... Pronto, aquecida, certinho, você acreditou.
E olha que coisa interessante, ele falou, olha, ainda bem que eu vim de blusa. Não é assim? Uau! E se você não tivesse acreditado? Hã? E quando Deus fala? Porque Deus não usa o teu celular. Deus não usa o teu celular. Deus usa uma tecnologia que está fora do tempo e que é usada há muito tempo, que é muito mais inteligente, muito mais eficaz do que qualquer IA, qualquer recurso tecnológico da atualidade, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Ele fala com você. Ele fala. E você ouve. São só perguntas. Só perguntas. Você ouve. Eu ainda perguntei na terça-feira, eu falei assim para alguém ainda, falei assim, já teve vontade, no momento que você estava nervoso, já teve vontade de matar alguém? Eu falei, vixe, já, bispo. Alguém foi muito ousado ainda, já, bispo. Eu falei, já? Quando? Hoje. Bispo, olha, hoje eu fiquei muito nervosa, a mulher falando. Eu falei, poupe-me dos detalhes. Não precisa, só era uma ilustração. Poupe dos detalhes. Muito nervosa. Aí eu fiz a pergunta de novo, falei assim, mas lá dentro, você tinha consciência que aquilo não era o que Deus queria de você? Sim, bispo. E o Espírito Santo ainda falou comigo. Mas eu cheguei aqui na igreja muito nervosa. E agora eu entendi. Você para analisar quantas vezes o Espírito Santo fala e a gente ignora? Hã? Você tem dimensão disso? Você tem essa proporção de quantas vezes o Espírito Santo está falando e muitas vezes você não está entendendo? Deus pode usar qualquer pessoa. Bispo, Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar até uma mula. Viu? Pode usar até uma mula. E você ter o discernimento, mas você tem que entender, ter essa sensibilidade. É aquela pessoa que ora, é aquela pessoa que ouve a Deus. Não é aquela pessoa que extingue o espírito, sabe? Ele está ali extinguindo o espírito, matando o espírito. Não, não, não. Ele deixa o espírito guiar, conduzir. Ele deixa ser usado pelo Espírito Santo. Deixa ser usado por Deus, dando condições a Deus para Ele agir na sua vida. E nós precisamos disso. Não perca tempo. A Bíblia diz imediatamente. Imediatamente, para muitas pessoas, ela está pagando pelo remédio. Viu? Está pagando pelo remédio. Está que nem nada contra os baianos, tá? É uma piada de baiano. Nada contra, porque eu sou, minha mãe é e todo mundo é. Então eu posso falar. Então aí está tudo certo. Está um baiano deitado na rede, está lá, assim. Aí a mãe dele lá na cadeira sentada. Aí ele pergunta para a mãe, ô mainha, tem veneno para cobra? Tem. Ele falou assim, meu filho, tem. Ele falou, por quê? Porque está vindo uma ali. Ou seja, ela vai picar e eu não vou levantar. Tem gente assim, ele paga. Você está conseguindo entender? Ele paga. Ele paga para ver. Você está conseguindo entender? Que desgraça. Desculpa a expressão. Tem gente que paga para ver. Ele está vendo o seu comportamento, a sua atitude, a sua mentalidade. Será que você não entende que às vezes quando você age errado, quando você tem um comportamento errado, quando você pensa errado, quando você vê algo que está errado, e você vai alimentando aquilo não está trazendo para a sua vida
um travamento. Será que não está vendo isso? Aquele sentimento, não, eu tenho mágoa de alguém, eu tenho ódio de alguém, eu odeio alguém. Será que você não entende que aquilo está travando a sua vida? Será que o Espírito Santo nunca falou? Será? Ultimamente o Espírito Santo tem usado a bispa. E esses 8 programas, do dia 1º até o de hoje, dia 13, 8 deles fala para você perdoar. É ou não é? Bispo, não é 8 não, então assiste o de hoje. Assiste o de hoje, que vai ter lá. E ainda a famosa frase, Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa! O porquê demorar tanto? O porquê? Por que a gente demora tanto? Você já parou para analisar? Por que eu demoro tanto? Porque Deus é tão rápido. Somos nós que demoramos. Alguém disse assim para mim, em um atendimento, bispo, uma pessoa chegou para mim e disse que eu sou orgulhoso, que eu sou arrogante, e que às vezes eu tenho essa atitude, esse comportamento e isso. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho que é mesmo. Ele falou assim, ué. Eu falei, eu também tenho essa impressão de você. Eu falei, e agora, você vai considerar mudar ou você vai buscar a opinião de uma outra pessoa? Bispo, Deus já falou isso comigo. Eu falei, Deus já falou com você? Então você não mudou? Não. Por que você não mudou? Aí alguém falou, ele não gostou que alguém falou. Talvez não foi nem alguém que falou, foi Deus que falou. Está entendendo? Usou aquela pessoa. Aí Deus vai usar outra, vai usar outra, vai usar outra, vai usar outra. E aquela pessoa ainda não viu, não entendeu. Você tem que aprender a discernir o tempo que você está vivendo. Não tem momento que você está trabalhando mais do que um outro tempo? Não tem momento que você está com as perninhas para cima e fala, não tem? Uau! Como diz, né? Na rede, com aguinha de coco nas mãos, com um coquinho ali, que delícia. Mas não tem dia que você está no sol, que sede, eu queria só um dedinho d'água, mas eu vou suportar. Tem dias que você está assim, tem dias que não, mas existe um ponto importante, você não pode parar. Você tem que ser continuista. E ter a cada dia a voz, e ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Imagina, você está à distância. Aqui, até lá no fundo da igreja, tem aproximadamente, da calçada até lá no fundo, tem aproximadamente 135, 140 metros. Se alguém estiver lá no fundo com uma luzinha assim, de celular assim, e fala assim, Diego, e eu não estiver ouvindo direito. Diego. Eu falo assim, eu não estou ouvindo. Se eu quiser ouvir, o que eu tenho que fazer? Uau! Estou ouvindo. Onde você está? Estou aqui. Da onde? Estou aqui. Estou te ouvindo, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Estou aqui. Opa! Te achei. Tem gente que está procurando Deus e Deus está onde? Do lado. Do lado. Senhor, onde o Senhor está? E Deus, eu estou aqui. Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida. O Senhor não está vendo. Olha o meu casamento. Olha a minha saúde. Olha a minha vida financeira. Olha isso. Deus, onde o Senhor está? E o Senhor, eu estou vendo. Isso também, isso também, isso também. Estou vendo, estou aqui. Estou aqui. Não, Senhor, o Senhor não está vendo. Me ajuda. Eu estou aqui.
Pede ajuda. Eu quero. Vem cá, peça. Sabe que nem aquele menininho que tem um jogo de futebol, e aí todo mundo escolhe, e aí fala assim, eu, escolhe aqui eu. E ninguém escolhe ele. Tem gente que está assim, ele escolhe tudo. O cunhado, os amigos, as pessoas, as alternativas, o Google, qualquer outro recurso, ele busca menos Deus. Menos Deus. E depois que ele esgota todas as possibilidades, que hoje não são poucas, são muitas, e que muitas passam a vida inteira e não conseguem esgotar, aí quando está no fim de tudo, ele fala, agora eu vou buscar a Deus. Deus fala, se você tivesse buscado antes, você não tem noção aonde você estaria. Aonde você estaria. Para analisar, 2026, o Ministério Mudança de Vida vai completar 30 anos. 30 anos. 30 anos. Sabe o que é isso? Dia 21 de novembro, vai fazer 25 anos que eu estou aqui. Eu tenho mais tempo de vida aqui do que lá fora. 25 anos. O ministério vai fazer 30. O Ministério Mudante vai fazer 30 anos no ano que vem. A bispa não parou. Agora pergunta para ela se teve momentos que ela não teve vontade de parar. Ou você acha que ela não teve? Vontade e motivos, que são coisas que não podem estar juntas. Não é? Vontade e motivos, elas têm que estar longe uma da outra. O teu propósito tem que estar muito bem definido. Várias vezes. E pessoas ainda apoiando, incentivando para não seguir. Muitas. Muitas. Só que quando você ouve a Deus, você é tido como louco. Quem leu o livro Desperte o Gigante chamado Fé da Bispa, e se você não leu, eu recomendo que você compre, leia, e ainda você não pode só ler, você tem que presentear alguém. A bispa fala isso no livro. A fé é a loucura do vencedor. A fé é a loucura do vencedor. A fé é a loucura do vencedor. E no mesmo livro ela diz assim, não existe fracasso. E isso é uma coisa que ela falava lá atrás, há anos, há décadas. Não existe fracasso. Existem pessoas que desistem. Ela não desistiu. E Deus tem honrado, tem abençoado. Chegou 30 anos. Você imagina quantas vidas ela já impactou? Ela não tem nem noção. Nem se ela quisesse, ela não tem noção. Ela não tem dimensão de quantas pessoas foram impactadas por intermédio da vida dela. Quantas? Agora, Deus tem só isso? Deus tem isso só com a bispa? Deus tem com você também. Talvez não da mesma maneira que tem com ela, mas que Ele tem um propósito grande na sua vida, Ele tem. Ou talvez maior do que o que tem com ela. Tudo vai da sua entrega, do seu nível de dedicação. Mas olha que coisa bonita, né? A bispa derrama sangue, suor, derramou e derrama sangue, suor e lágrimas. Por isso aqui. Há um propósito. Agora fala para mim, uma mulher que recebeu tantos ataques, tantos bombardeios, como que conseguiria seguir se não fosse ouvindo Deus? Fala para mim. E aqui, olha, só tenho quantos... Deixa eu ver. Só temos nós guerreiros, viu? Tem os valentes aqui, tem 2 valentes. Só tem 2 homens aqui, né? Isso. E, gente, depois da segunda porta, esse horário, só Cristo mesmo, para essa visão super biônica. Mas pelo que eu estou vendo aqui, só tem 2 homens.
A maioria são mulheres aqui. Você sabe que mulher, naturalmente, ela tem uma tendência a ser mais emotiva, emocional do que um homem. Isso é natural, cientificamente. E aí você fala assim, eu conheço vários homens, admiro e tenho respeito por todos eles, mas nenhum igual a bispo. Nenhum deles é igual a bispo. Não, bispo, claro que não é. Cada um é um, o outro é outro. É, mas o nível de força, o nível de entrega, de comprometimento, de sensibilidade, não é. Não adianta. Não é igual ela. Não é. Gente, eu falo, é uma coisa impressionante, ela tem um nível de foco absurdo, que é algo que nós temos graça para alcançar, porque nós estamos abaixo dessa cobertura espiritual. É só você querer. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, como está lá em Apocalipse. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem é a igreja? Sou eu. Quem é a igreja? É você. Mas o Espírito fala só aqui? No púlpito? Hã? O Espírito fala onde você estiver. Aonde você estiver, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Não é a igreja, não é só aqui. Você é a igreja. O Espírito fala quando você está no trânsito, o Espírito fala quando você está com o celular na mão, o Espírito fala o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo o Espírito fala. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Hoje, dia 13 de novembro. Daqui a pouco você vai já estar se preparando na vigília do ano novo, que vai ser realizada aqui. E os seus objetivos? A bispa ainda fez essa pergunta hoje. E na hora que ela fez essa pergunta, eu fiquei meio balançado na hora. E eu ainda tenho um conhecido de uma gráfica que presta serviço para a gente. E logo quando acabou a reunião, eu falei assim, ô Peter, você consegue fazer isso aqui para mim? E ele falou assim, manda bala. E eu pedi para ele fazer algo para mim. Pedi para ele fazer um adesivo. Colocar um versículo com aquele objetivo. E eu disse assim, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu coloquei, obrigado por essa conquista. Humanamente, é impossível. Só que a certeza que eu tenho é tão grande, que eu já mandei fazer minha bandeira de vitória. E eu não aceito diferente. Eu estou olhando para aquilo, buscando aquilo, mas respeitando o hoje, fazendo o que Deus está me dirigindo e dando cada passo que eu tenho que dar. Cada passo que eu tenho que dar. E eu ainda falei com Deus, ainda a bispa, na reunião que ela fez, e ela orava tudo. E eu ainda falei assim, Senhor, se o Senhor quisesse me dar isso hoje, o Senhor me daria. Mas se o Senhor não me deu isso hoje, é porque talvez eu não vi coisas que eu preciso ver ao decorrer desse processo. E eu falei, Senhor, me mostra
Se o Senhor quiser acelerar, acelera. Se o Senhor não quiser fazer, Senhor, não faça. Mas me ajuda a cada passo, a cada dia, me ajuda, meu Deus, eu quero ver. Eu quero ver sobre mim, eu não quero ver sobre... É interessante que você não tem que estar preocupado, eu preciso com o meu esposo, não, porque se meu marido mudasse, nossa, meu Deus, que glória seria. Se minha esposa mudasse, meu Deus, se meu filho mudasse. E se você mudasse? E se você mudasse? Porque talvez você está falando disso e Deus está falando, uau, uau, show! Você tem que mudar. A sua mudança constrange outras pessoas. É você quem tem que mudar. Sou eu quem tenho que mudar. Somos nós o ponto de partida. Repita assim comigo, sou eu o ponto de partida. Você tem que ouvir Deus. Ouça o Espírito, ouça o que Ele está dizendo. Acate o que Deus está falando com você. Não perca tempo. Em nome de Jesus, não perca tempo. O tempo é tão precioso, ele passa tão rápido, Ele passa tão rápido. Eu acordei ontem e eu falei, meu Deus, Senhor, obrigado. E fiz a minha oração, minhas declarações, me organizei e tal, vim. Gente, já passou o dia. Já estamos indo para o outro dia. Já começamos o outro dia. E eu falei, meu Deus, passou. Passou. E daqui a pouco está assim, Feliz 2026. Feliz 2026. E aí, como que você vai virar? Ouvindo Deus? Ou que essa voz vai continuar sendo aquele radinho de pilha que está lá no cantinho, só falando, você não dá nem atenção mais, não dá nem credibilidade mais. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso. Deus te deu uma palavra, Deus me deu uma palavra. Faça imediatamente. Essa mentalidade ela tem que desaparecer da sua vida. Tem que ser enterrada. Enterrada. Se acostumou. Quando alguém fala assim para mim, não, fica tranquilo que eu dou um jeito. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que você vai fazer? Não, eu dou um jeito, relaxa. Não faça isso. Relaxa, tranquilo. Não, pera um pouquinho. Vamos lá, o que você vai fazer? Não, eu não sei, mas lá eu dou um jeito. Não, então não estou seguro, deixa que eu faço. Vamos ver isso aí, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Você não tem segurança. Você não tem segurança. Mas é uma coisa tão gostosa quando você confia em Deus, você sabe que Deus não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar porque Ele nunca te abandonou. Ele nunca te desamparou. E Ele tem prometido a você. Já teve pessoas que desistiu de você? Deus nunca. A Bíblia diz que mesmo que a tua mãe te abandone, o Senhor não te abandonará. Ele não se esquece de você. Olha que coisa. Mesmo que a tua mãe te abandone, mesmo que ela se esqueça de você, o teu Deus, digo, meu Deus, jamais se esquecerá de mim. Jamais. Ó Deus Santo e poderoso, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por estar aqui nesta manhã gloriosa. Jesus, obrigado, porque nós sabemos
o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu sei que sem a tua direção, sem a tua presença, sem o teu conduzimento, o teu direcionamento, tudo que nós estamos vivendo não seria possível. E eu sei que isso só tem sido possível porque o Senhor é por mim, porque o Senhor é comigo, porque a tua palavra me sustenta, me guarda, porque o Senhor é aquele que conduz os meus passos e me leva a tomar decisões à luz das Escrituras. Obrigado, Senhor. E eu peço a Deus, ajuda cada um de nós aqui a romper, meu Deus, com todos esses padrões, com toda essa mentalidade, terá. Ajuda, ó meu Deus, esse rompimento, esse estágio de estagnação, de comodismo, de frieza, de fraqueza, de mornidão. Livra, Senhor. Livra, meu Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor. E que possamos ver, meu Deus, um grande rompimento. Que possamos ver, meu Deus, um grande avanço. Que possamos ver, meu Deus, um grande progresso. Meu Pai, em tudo em nossas vidas. Que possamos estar com a sensibilidade do Teu Espírito Santo, sensível ao Teu toque, sensível à Tua voz. Oh, meu Deus, como é bom, Senhor, poder ouvir a Tua voz, poder sentir a Tua presença. Meu Deus, poder saber que nós não estamos sozinhos. Meu Deus, poder saber que nós não estamos sozinhos, meu Pai. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, como é bom. Como é bom, Senhor. Meu Pai, quem já se sentiu sozinho, abandonado, sabe, Senhor, o quanto é glorioso sentir a Tua presença, estar na Tua presença, saber que o Senhor está aqui. Oh, meu Deus, como é bom. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, fale aos corações. Ajude cada um aqui, Senhor, a tomar decisões. E que rompimentos, meu Deus, aconteçam na vida de cada uma dessas pessoas. Que elas rompam, cresçam, desenvolvam, avancem, progridam para a glória do Teu nome. Eu declaro essa cobertura de glória, de poder sobre a tua vida. E que você se torne uma pessoa poderosa, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus. Que tudo aquilo que você fizer venha prosperar. Que o Senhor seja com você em todos os seus passos, suas decisões. Que você seja elevado, erguido, exaltado, honrado, favorecido por Ele em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, essa cobertura de glória sobre cada uma dessas pessoas. Senhor, eu peço que decisões sejam tomadas. Decisões sejam tomadas, atitudes, meu Pai, sejam tomadas, e que elas vejam a glória do Senhor em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.